Boa noite a todos, no prazer de poder falar sobre doutrina espírita. E hoje o tema é perdão e auto-perdão. Por que o tema é tão importante que Jesus, certa vez, se dedicou toda a explicar a necessidade do perdão, várias vezes. Lembro, uma vez ele falou, quando o Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? Será até sete vezes? E Jesus disse, não, 70 vezes 7 vezes. De outra vez ele disse, se estiveres fazendo sua oferta diante do altar e lembrar que tens alguma coisa contra o teu irmão, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois farás tua oferta diante do altar. Por que é tão importante esse reconciliamento? Porque nós criamos no passado e às vezes no presente, supostos inimigos. Na realidade, é um mal-entendido. Nenhum de nós pode ficar com raiva ou ódio de alguém quando todos nós temos uma afetividade dolorida, como dizia Cajazeira, médico no Ceará. Nós não amamos, não fomos amados, matamos, nos mataram, e assim não há possibilidade de odiar alguém simplesmente porque ele está num momento de erro, como nós já tivemos. Existe mais um problema. Tolstói nos conta, na sua história de vida, na psicografia de Célia Xavier, que é uma médium muito correta, que trabalhava em Cambé com a turma do Imortal, creio que ainda trabalha. E ele conta que, de repente, no fim da vida, ele havia atacado muito a igreja russa e também começou a atacar a esposa. Então, ele ficou muito neurastênico, no fim saiu de casa, acabou o casamento e até então viveram tão bem. Logo em seguida, ele morreu, ele já estava idoso. Quando ele chega no mundo espiritual, ele descobre, primeiro erro, ele atacou o que a Igreja Ortodoxa Russa havia criado, deturpando os ensinamentos de Jesus, quando ele dirigia a própria igreja. Ele ficou abismado, ele falou, como eu fui criar? Isso que me irritava tanto, porque ele foi o criador de todos aqueles erros doutrinários, assim diríamos. Aí ele também descobriu que ele havia criado, numa encarnação anterior, ou duas anteriores, um inimigo. Ele tinha um grande amigo, estava sempre junto, almoçava, jantava com esse amigo tão amado. E ele descobriu que ele havia, no fim, roubado a esposa do amigo. Ele não conseguia se perdoar. E esse ex-amigo foi o espírito perturbador. Quando ele deu a entrada, já com idade, mais fraco, para aquele indivíduo se vingar, esse indivíduo aproveitou os pensamentos terríveis de Tolstói contra a Igreja Ortodoxa e entrou no lar e fez uma confusão. Já no mundo espiritual, Tolstói foi pedir desculpa. Tinha dias, ele ia conversar sempre com esse ex-amigo. Tinha dias que o ex-amigo falava com ele. Tinha dias que o ex-amigo mergulhava num silêncio profundo. Não conseguia perdoar. Por causa disso, Tolstói encarnado sofreu tanto. Por causa dessa incapacidade de perdoar, o amigo que perdera a mulher também sofreu tanto. E a mulher também veria o erro cometido depois de que desencarnasse em sonho. Então, é necessário perdoar. Não 7, mas 70 vezes 7. Porque, na realidade, como explicou Jesus, naquele caso também magnífico, que a mulher adúltera ia ser apedrejado, como é costume era entre os judeus, ou para o homem não acontecia nada, o homem ficava em adultério, tinha de
a mulher seria apedrejada até a morte. E Jesus usou o raciocínio e convidou todos ao raciocínio. Atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. E todos foram embora, primeiro os mais velhos. Então, esse é o convite, que é o raciocínio, através da fé raciocinada, que a doutrina espírita, o Consolador, nos explica, nos faz perdoar. Perdoar, e diz o Evangelho, é claro que não se pode ter um suposto desafeto ou amor que se tem para um amigo leal, mas é preciso não lhe desejar mal, não desejar vingar-se e reconciliar-se civilizadamente, eu diria profissionalmente, tratando bem, mas mantendo um certo afastamento, porque realmente cesteiro que faz um cesto pode fazer um cento. Então, perdoar é necessidade para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, mas sempre na utilização do raciocínio. No céu e inferno que criamos, nós criamos, hoje reclamamos, a teologia apresentou criamos teólogos o céu e inferno terríveis, o céu que seria um tédio. Pela eternidade ficaríamos anjinhos todos tocando harpa. E o inferno, que é um inferno que por um erro de 100 anos que fosse, ficaríamos pela eternidade, em alguns casos, em caldeirões ferventes. Onde a misericórdia de Deus? Deus sabia que iríamos errar. E como, pelo erro de uma vida, se só tivéssemos essa vida, ficaríamos pela eternidade. Ainda fomos piores. Criamos o limbo. Nessas religiões de terror, quando, ao contrário do método didático de Jesus, tentávamos educar e deseducávamos pelo terror, nessa religião de terror, criamos o limbo, onde pobres crianças inocentes ficariam condenadas, sem pai, nem mãe, nem atenção, porque os pais não a batizaram. Éramos terríveis, e por isso criamos tanta descrença, por isso criamos para nós mesmos tantos problemas. No livro Céu e Inferno, Kardec, pioneiro no estudo do que acontece depois da morte, que não existe, só morre o corpo físico, a própria materialista Elizabeth Kubler-Ross se convenceu e se tornou espiritualista, acreditando no espírito, na sobrevivência do espírito, através de pesquisa séria. Ela pesquisou os indivíduos em quase morte, exigiu para eles um tratamento humano, exigiu remédios, bons quartos, para que eles tivessem, enquanto vivessem, uma alegria de viver. E conseguiu. Só um hospital afastou-a. Aí ela foi fazer psiquiatria, fez nos Estados Unidos, para atender melhor seus doentes. Uma mulher linda. E ela descobriu que a morte não existe, porque eles contavam, os que sobreviviam, que eles ficaram soltos no espaço. Alguns diziam que se viam no céu do quarto, olhando o que os médicos faziam com o corpo físico, os remédios que davam. Outros se viam num corredor iluminado. Ela verificou que era verdade, porque os médicos confirmavam quando eram consultados. E ela se tornou espírita no espiritismo de americanos. É meio diferente do nosso, mas valeu muito para a doutora. Ficou encantada com as materializações. Inclusive, alguns dos seus clientes se materializaram. Mas havia um que a encantava. Ela não o conhecia, ficou amigão dela. Ele se materializava bem pequenininho e ia num crescendo, virava um gigante. Quando o médium ficou famoso,
por causa, sobretudo, da presença da pesquisadora, ela se afastou e foi procurar casas onde não a conheciam, ou conheciam e fingiam que não conheciam, porque ela não queria publicidade a esse preço. Escreve um livro lindo, A Morte, um Amanhecer, e usa até palavras de Kardec, que a morte é como se estivéssemos fechados num casulo estreito, e esse casulo rompesse e sai a borboleta, não mais a larva, mas uma borboleta com as asas brilhantes, voando em direção ao sol da verdade. Quando ela desencarna, diz o filho, há uns 2 anos, ela desencarnou com muita tranquilidade. O marido quis se separar, acho que por um pouco de ciúmes. Ela brilhava muito. Ele, como médico, atendia bem, provavelmente, seus clientes. Ela deixou a mansão, tudo que tinha de grandioso para ele, e pediu apenas uma casinha no meio de um bosque. E o filho disse que ela já não andava, não podia andar, e ele, toda tarde, ela pedia que a colocasse na cadeira de rodas ou na cama, virado para umas árvores que existiam naquele pequeno bosque. E ali ela ouvia os pássaros, ela descansava, ela ficava feliz. Nunca reclamou e morreu compreendendo que a morte não existia, certa de que iria encontrar os parentes e amigos. Que ela receba o nosso carinho. Doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ivone Pereira conta nos seus livros, com muita humildade. Eu falo que eu não quero saber do meu passado e também não vou ficar contando o meu passado para alguém, porque não deve ser um passado. Vamos parar nessa encarnação que está melhor assim. Mas Ivone Pereira conta, André Luiz conta, muitos contam, talvez desencarnar eu conte. Ivone Pereira conta livros Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier, O Dama da Bretanha, encarnações passadas. Ele está numa família muito feliz de protestantes, na época em que os protestantes eram perseguidos. A rainha Catarina da França, completamente desequilibrada, queria exterminá-los. E a Ivone Pereira, que nesse tempo acho que o nome dela era Ruth, ela vai visitar a noiva do irmão, ela amava o irmão. Ele ia ensinar a cantar músicas protestantes de homenagem a Deus. E ela vai visitar a noiva do irmão, que naquela época tudo era muito longe, e fica lá na casa da moça. Enquanto isso, o cavaleiro de Numier, que era fanático religioso, resolve exterminar protestantes. E vai lá na casa da família maravilhosa, bondosa, que não fazia nada errado, que agia corretamente. A família de Ivone Pereira mata o pai, a mãe, o irmão, os servos, quase que extermina a família. Só escaparam os que se esconderam. Da família de Ivone, ninguém escapou. Quando chegou a notícia na casa da noiva do irmão onde ela estava, ela prometeu vingança e, infelizmente, cumpriu a promessa. Perdoai, disse Jesus, e ela sabia as palavras de Jesus. 70 vezes 7. Perdoai. Caso contrário, o preço é muito alto. Ela não conseguiu perdoar. Entra em contato com Catarina, conta o que aconteceu e pede o direito de se vingar do fanático cavaleiro de Numier. Ele era filho adotivo de um padre, talvez fosse filho verdadeiro. E o padre era bom, mas ele era muito impulsivo, muito jovem, e Catarina deu ordem. Então ela foi entrar em contato com o moço, sem ele saber quem ela era. Fingiu que estava gostando dele e prepara toda uma vingança. Ele cai nas garras de Catarina, fica nos porões que existiam no Palácio de Versalhes, e ali ele morre pelo sofrimento, por tudo fechado. Mas ele tem um gesto de grandeza.
quando ele desencarna, ele descobre que quem o envolvera naquela traição fora a sua amada, ela fingia ser amada dele. E ele a perdoa incondicionalmente. Aí ele quer pedir perdão à família que ele matara. Ele descobre que era a sua família na anterior encarnação. Mas cada vez que ele chega e vê no mundo espiritual a família cantando músicas lindas, ele se retrai. Até que um dia o leva e ele pede perdão. Mas ele vai escolher uma encarnação difícil para se julgar. Agora, depois que ela se vingar e que ele pedira perdão, e ainda teria lições em várias encarnações com a justiça divina. Lindo, lindo livro. E Ivone fica muito infeliz em várias encarnações. No drama da Bretanha, ela comete suicídio. Ela vem se curar através do respeito ao Consolador prometido no Rio de Janeiro. É uma criança, quando ela nasce, ela é chorona, desagradável, porque ela tem saudades de uma família antiga da Espanha. Mas depois, trabalhando com a mediunidade auxiliada pela espiritualidade, principalmente por Chaves, aí ela consegue se reequilibrar. É uma médium maravilhosa, através do trabalho com a doutrina espírita, a psicografia de livros, a obra de consolo com os necessitados. Finalmente, ela se julga quites com a justiça divina e daquele dia em diante terá encarnações melhores. E encarnados, médicos não espíritas estão aconselhando o perdão. Isso é muito interessante. Dr. Calil, médico cardiovascular, cirurgião do Hospital Sírio-Libanês, e seu amigo, Dr. Álvaro Avezum, que faz pesquisas para verificar como não perdoar faz mal, com centenas de criaturas. Dr. Calil fala, temos que perdoar. Não perdoar cria problemas cardiovasculares e outros problemas no organismo. Outro senhor médico diz, eu esqueci o nome dele, não perdoar o ódio produz excesso de cortisol, esse hormônio, e faz mal para todo o corpo. E o doutor Álvaro Avezum, através das pesquisas, diz, é preciso fazer o bem. Fazer o bem faz bem. A produção de um hormônio que é produzido pela mulher na hora do parto, ocitocina, alguma coisa assim. E até em homens, esse hormônio que faz parte do organismo produz felicidade quando faz o bem. Então, Jesus é o sábio dos sábios. A ciência, a cada dia, o aprova, tanto quanto a Kardec, a parapsicologia apoia e dá razão a Kardec. Aí, vaidosamente, diz, Kardec é a anterioridade, nós somos a modernidade. Mas pararam no corpo bioplásmico, que descrevem igualzinho ao perispírito. E fazem um seminário para estudar o sábio de Lyon, esse racionalista francês, que, contando só com médios, descobriu os fenômenos teta, que eles chamam de fenômenos teta, os fenômenos produzidos pelos chamados mortos, fenômenos de materialização, mediúnicos, aparições, todos os fenômenos onde os mortos mostram que estão vivos. E as explicações são as mesmas. O governo russo proíbe, manda parar no corpo bioplásmico. E duas americanas pegam o material e publicam nos Estados Unidos com o nome de Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, onde elas contam todas as conquistas da parapsicologia. E eu diria, como meu pai, é filha do Espiritismo. Repete tudo aquilo que o Espiritismo descobriu. E viram, como Kardec já viram, a importância de pensar bem. Kardec viu através das informações dos médiuns e equipe do Espírito da Verdade, num caráter universal. Eles viram
com poderosos aparelhos que fotografaram a aura. Quando o indivíduo pensa bem, irradia luzes, e essas luzes se ligam com outros pensamentos de luzes e voltam, iluminando o indivíduo quando o indivíduo age bem, pensa bem. Quando o indivíduo pensa mal, pensamentos de raiva, de angústia, saem raios escuros que se ligam a outras sombras e voltam, sufocando, causando doenças. O perispírito ou o corpo bioplásmico fica manchado. E essas manchas podem se transformar em doenças no corpo físico. É necessário perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, e tantas vezes quanto forem necessárias. Tem também um caso lindo sobre a necessidade de perdão. Aquele caso que conta a reencarnação de Sigismundo. Sigismundo havia matado um amigo em encarnação anterior, e o amigo tinha muito ódio de Sigismundo. Sigismundo estava arrependido no mundo espiritual. O amigo havia reencarnado, e antes de reencarnar, dissera que perdoava Sigismundo e o aceitaria como filho. Chegou a hora de Sigismundo reencarnar. Mas incrível, o amigo não queria que Sigismundo fosse seu filho. Ele, o amigo, estava envolvido numa roupa escura, estava feio e foi se afastando do lar, porque ele sentia no lar a presença de Sigismundo e tinha vontade de sumir. Nem fazia mais preces com a esposa. Veio um grupo da espiritualidade para doutrinar novamente esse amigo que não conseguia perdoar. Consegue doutriná-lo, provavelmente mostraram o que ele fizera no passado, erros que ele cometera, e nessa hora que ele se curva ao perdão, que ele vai, durante o sono, procurar Sigismundo, que está encolhido num cantinho da sala, cai aquela nuvem escura que o envolvia, ele se torna um espírito mediano. Os dois se abraçam, os dois ex-amigos, que agora iriam aprender a reconciliação. Como seria o relacionamento dos dois? Dependeria do esforço de cada um, mas sempre é hora de se reconciliar com o adversário. O parente difícil, o hóspede indesejado, a criança encantadora que se transforma num adolescente que nos aborrece, que toda hora fala coisas desagradáveis, precisam de tratamento, de amor, às vezes de psiquiatra, de psicólogo. E, inevitavelmente, nós espíritas do tratamento na casa espírita, para que o inimigo que não soube perdoar, que está do lado de lá ou do lado de cá, seja esclarecido, porque esse trabalho de amor conta primeiro com a evangelização dos adultos, idosos em necessidade, jovens em necessidade, e depois com o trabalho que chamamos de desobsessão, e algumas casas querem chamar de orientação aos espíritos. O indivíduo lá é trabalhado, doutrinado, contam para ele também os erros que ele cometeu, vêm parentes falar com ele, ele está envolvido por nossa energia de amor e por nossa energia vital, que só os encarnados possuem. Então, o perdão se estabelece. Os relacionamentos começam ainda com cuidado tênue, mas já não existe mais mágoa, não existe sombras em nosso interior. E para nos perdoarmos, Tolstói não conta se ele conseguiu se perdoar, ele deixa no ar, provavelmente vai continuar escrevendo, mas às vezes é difícil. No livro, quando Valdo Vieira ainda andava com Chico Xavier, Cristo espera por ti, que diz que é psicografia de Balzac, aparece a moça que errou muito, ela descobriu que o pai não quisera registrá-la, dar o nome a ela, porque ela era bastarda, e aquilo atrapalharia a vida toda dela. Por vingança,
ela conquista o irmão para namorar e deixa o pai quase louco, ele fica doente. Bom, ela desencarna e ela começa falando: eu não vou aceitar essa encarnação, eu não quero essa encarnação, eu não mereço essa encarnação. Eu enfrentei muitas dificuldades por causa do meu pai. Aí passa o filme todo do que ela havia feito para o pai e para o irmão. Ela começa a chorar e no fim do livro ela diz: eu aceito essa encarnação, eu a mereço, obrigada. E vai aceitar a escolha difícil, que Valdo Vieira não psicografa, mas provavelmente não será fácil a reconciliação. Às vezes, acontece através de algumas encarnações. E como vamos nos perdoar? A moça viu o filme no lado de lá. Mas podemos já nos conscientizar dos nossos erros neste lado. E, nesse caso, pedir perdão e mudar de atitude. É preciso nos conhecermos. Eu acho que o ideal é todo dia anotar o que fizemos. De um lado, o que fizemos de bom, do outro lado, nossos pensamentos menores. E assim vamos já verificando no que erramos e como podemos ir consertando esses erros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Jesus veio à Terra, viveu na simplicidade como filho de operário, trabalhou, viveu lado a lado com a nossa ignorância, com as nossas necessidades, como uma, um exemplo concreto, porque nós, crianças pequenas, precisávamos do concreto, como Piaget descobre como educador e nos pede que tratemos as crianças como crianças, nem forçar a aprender a ler e escrever, respeitar o tempo da criança, 7, 8, 9 anos. No livro O Cérebro que se Transforma, os neurocientistas norte-americanos também perdem o mesmo amor, o mesmo respeito, o mesmo auxílio, ou seja, para crianças pequenas, principalmente dos 0 aos 9 anos, depois até a adolescência, nada de apelos sexuais. A sexualidade é uma energia maravilhosa, mas não quando se torna apelativa e se expressa de forma errada no planeta Terra. E não cabe às crianças terem pensamentos que estão no inconsciente indefinidos, pensamentos sombras de encarnações passadas, gravadas no presente, sentindo induções a voltar aos pensamentos do passado. Será um desequilíbrio muito grande. Há que tratá-las como crianças, agindo para que aprendam a moral de Moisés, de Jesus, de Buda, de Confúcio, considerando Jesus o mestre dos mestres, que enviou outros professores. Vamos educar desde criança para aprender a perdoar, 70 vezes 7, para aprender a ficar pesquisando aquilo que está na hora, do 0 aos 9, aos 15 anos, nada das impressões erradas que trazemos do sexo. Depois, ensinando à luz da ciência de uma forma suave, como essa energia de luzes que pode ser sublimada, produzindo arte, produzindo música, produzindo pinturas maravilhosas, pode agir sobre nós. E vamos também aprender a nos perdoar, pedindo lições que nos permitam apagar os erros do passado. Uma grande mulher, pequenina e aparentemente frágil, Irmã Dulce, nos deu uma grande lição. Primeiro, ela achou que devia ficar no convento, orando a Deus, pedindo pela humanidade. Depois, dilatando a sua compreensão, ela achou que era pouco e queria auxiliar de uma forma mais intensa. E então, pediu a oportunidade de auxiliar construindo um hospital. E as ideias fluíram, porque a espiritualidade ajudou. Ela transformou, teve ordem,
transformou o galinheiro do hospital, um galinheiro enorme, limpou, higienizou, construiu paredes num hospital para os necessitados que não podiam pagar. E diz André Luiz Peixinho, que trabalhou com Irmã Dulce, que nunca viu alguém com a pouca capacidade pulmonar que ela possuía trabalhar com afinco, com alegria, substituindo as enfermeiras que faltavam. Ela pedia, por favor, me deixem trabalhar. E dormia os últimos anos sentadinha, porque não conseguia respirar. É claro que ela já era luz, é claro que ela podia ter apagado os erros do passado e não pensar mais, mas muito responsável, ela precisava sentir o que fizera outras pessoas sentirem, para realmente se sentir de acordo com a justiça divina e com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, esse é espírita, irmã Dulce católica. Não é a religião que faz o indivíduo, é o indivíduo que se desenvolve espiritualmente. O espiritismo facilita o consolador prometido, mas em todas as religiões encontramos pessoas que conseguem se perdoar e que perdoam o próximo. Gandhi, o grande missionário, que começou a vida numa casa rica, fez direito em Londres, montou um belo escritório, mas depois viu o sofrimento de seus irmãos indianos e foi à África ajudá-los. E depois veio para a Índia, esqueceu o escritório, esqueceu o luxo, foi morar numa casinha pobre como os intocáveis da Índia, que eram maltratados, ninguém falava com eles, porque diz que eles corromperiam a nossa aura. Se falasse com o intocável nós, que éramos superiores, teríamos a aura corrompida. Gandhi foi provar que era tolice, adotou uma menina intocável junto com seus filhos e sua esposinha, e foi morar no meio dos intocáveis, provando que conseguiu libertar a Índia. Antes, suspendeu 2 leis, a de vender o próprio sal tirado no mar da Índia para os indianos, e suspendeu outra lei, a de que o casal que não houvesse casado dentro das leis britânicas não poderia passar a herança para os filhos. Ele suspendeu as 2 leis e outras leis também. Libertou a Índia sem um gesto de violência, perdoando sempre. Ele dizia, precisamos conservar o pensamento na luz, nem violência mental, nem violência física. Eu sigo as bem-aventuranças de Jesus de Nazaré, mas não me digo cristão, porque os cristãos não seguem Jesus. Que homem lindo! E foi assassinado por um que fingiu ser seu amigo. Ele já tinha idade, acho que mais de 70 anos. E na hora que ele foi assassinado, ele disse, eu perdoo, não façam nada contra ele, vamos perdoar. E sua esposinha escreve uma carta linda, depois de tantos anos de casamento. Você não é apenas meu marido, você é meu Mahatma. Obrigada, querido. Desculpe, quando era jovem, eu ficava nervosa quando tinha que limpar os banheiros como se eu fosse uma intocável. Mas aprendi com você, querido marido, querido Mahatma, professor meu. Aprendi com você a respeitar o próximo, a compreender que todos somos iguais e que devemos dar as mãos para construir um mundo melhor. Emociona aquela menina que foi prometida a Gandhi nas leis indianas com 9 aninhos, que foi morar com a sogra, que enfrentou dificuldades porque ela era rica e foi morar com o marido que exigia que bancassem pobres, distribuiu os bens, venceu esse casal de luz. Gandhi provavelmente já era luz, mas conseguiu brilhar mais intensamente. E conseguiu, como ele dizia, um homem que cresce e leva centenas, até hoje nos iluminar. Muito obrigada. Vamos perdoar porque nos convém. E vamos nos perdoar
porque acreditamos em Deus e acreditamos que seremos deuses e seremos luzes quando construirmos um mundo melhor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Gratidão a Deus, a Jesus. Muito obrigada.